conversar. Sempre tem aquela pessoa do seu lado em que você possa entregar seus segredos, que você possa entregar o que está acontecendo com você, sem que ela possa espalhar. Se você tem um membro da família muito próximo, ou seu pai, sua mãe, seus irmãos, sempre que você estiver ruim, cara, não guarda. Você deve amadurecer sozinho, mas amadurecer sozinho não é você guardar tudo pra você e não explanar como se, nossa, o cara é um depressivo, nossa, o cara é um esquisitão. Não, cara. A gente vê na Terra como uma equipe global, sabe? A gente não spawnou. Então, converse. Desabafa com alguém. Aprenda a lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, mas não da forma da violência. Sempre fala, a violência não leva a nada, e não leva. Aquele que consegue respirar e não agredir é mais valorizado do que aquele que bateu primeiro. Então, sempre consiga transformar os seus pensamentos em atitudes benéficas. Sempre converse com alguém, faz muito bem. Converse com uma pessoa que se ama, com uma pessoa que não vai sair espalhando. Converse com uma pessoa que ela vai te dar um conselho bom. Não é qualquer um. Quando você tá mal, você recorre a alguém. Quando você tá bem, você comemora com alguém. Então, tem a diferença. Recorre a alguém que sabe que você nunca vai fazer um mal para aquela pessoa. Por isso que é bom você conversar, conseguir lidar com as suas emoções. Ninguém é de ferro, cara. Ninguém veio no mundo como o foda além de Cristo. Ninguém consegue guardar tudo pra si e não ter um colapso, sabe? A gente tem que desabafar, cara. Não tem como a gente só guardar. Uma hora a gente escapa e às vezes você faz coisas que vocês não são acostumados a fazer e você sai como errado da história, entendeu? Então converse com alguém, fala como que foi a situação, como que tá sendo difícil, cara. A gente nunca vai estar bem a vida toda. A gente é uma montanha-russa, a vida é uma montanha-russa, né? Uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste, uma hora você tá super lá embaixo, uma hora você tá tipo no ápice da felicidade. Então, fique com alguém que saiba como te dar um conselho. Seria melhor pessoas mais velhas, que são pessoas mais vividas, mas caso contrário, sempre busca a ajuda de pessoas que saiba te dar conselhos bons. Não aquele que tipo, mano, acontece em todas as famílias. Não, cara. Você tá cansado de escutar isso, não quer escutar isso. Você quer escutar uma coisa que seja pra você enxergar de um ponto diferente, entendeu? Então, se você vai chegar em alguém e falar, nossa, conta uma história, a pessoa fala, é foda, você já tá acostumado com essa resposta. Chega em alguém e conta a história, ela vai te perguntar, nossa, mas por que aconteceu isso, e não isso? Entendeu? São pequenas mudanças que faz você refletir e pensar como que talvez você errou ou você acertou. Então, aprendam a conversar, mas cuidado. Talvez aquele que mais te ama é aquele que te esfaqueia pelas costas. Ou vice-versa. Talvez aquele que você não dá em nada é aquele que mais bate palma para você. Então aprendam a conversar, aprendam a explicar o que está passando, mas não para qualquer pessoa. Eu gosto muito de conversar com Deus para explicar o que eu preciso melhorar, o porquê Ele está mandando isso, entendeu? Muito bom você conversar com Deus, porque é uma pessoa que você vai só falar, cara. Ele vai te dar o resultado, só que não vai te dar conversando com você, Ele vai te mostrar ação na vida. E você só entende a ação depois que você vê de uma certa forma. Agora, você falando com uma pessoa física, você recebe uma resposta que às vezes você não quer receber, só que é necessário. Entendeu? É como se fosse uma bronca construtiva. Quando você está falando com Deus,
você vai falar, ele vai te dar resposta, cara. Se é boa ou ruim, ele vai te dar resposta. Então não cabe a mim, entendeu? Mas é sempre bom conversar e mostrar o que tá ocorrendo, porque a gente não veio à toa, e sozinho principalmente. A gente veio como uma união que infelizmente o mundo se dividiu, não é à toa que a gente tem brigas atrás de brigas, políticas atrás de políticas. Eu vou trazer um vídeo mais falando sobre políticas e tal, eu não sou nem partido A e nem partido B, mas uma visão ampla do que eu aprendi, cara. Eu tenho 19 anos, então eu não sou uma pessoa tão vivida, mas um pouco da minha experiência eu vou passar pra vocês. Então, cara, hoje foi um dia de eu usar de exemplo, cara. Eu não tava muito bem psicologicamente, eu fui conversar com a minha madrinha, cara. Não tem coisa melhor do que você desabafar com alguém que você ama, com alguém que você sabe que não vai falar mal de você pelas costas, e sim te dar uma resposta que é dura, só que é verdadeira, cara. Então, aprendam a achar alguém que te confia, se é sua mulher, se é sua namorada, se é sua tia, tio, pai, mãe, vovô. Então, caça alguém, mas, tipo, não aquela pessoa que você nunca conversou e vai conversar sobre a fundos. E sim aquela pessoa que, se você estivesse lá em cima, ela tava batendo palmas, se você estivesse lá embaixo, ela te dá a mão. Porque normalmente a gente tem sempre aquela pessoa mais afastada da família que a gente quer colocar no meio, só que às vezes ela não é uma boa opção. Por isso que eu falei de uma pessoa próxima a você. Então, e o amadurecimento, cara, vem quando você consegue lidar com a sua ação com uma consequência boa, cara. Quando você tá numa luta de rua, você não sabe se o cara tem uma arma ou uma faca. Só que se você revidar, você vai descobrir. Só que na hora da raiva, você faz coisas que o raciocínio fica de lado, cara. A ação entra em ação, né? Por isso que é bom a gente sempre ter a cabeça no lugar de saber o que tá fazendo antes mesmo de executar. Por isso que é bom a gente planejar, ter um planejamento. E eu falo pra vocês, sempre pense antes de agir. É meio difícil a gente fazer isso no mundo de hoje, mas sempre penso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu, fui. É nóis.